Lições Bíblicas, primeiro trimestre 2024. Ministramos aí a lição de número 6, que nos falou sobre igreja, organismo e organização. E agora a lição de número 7, esta pré-aula que está prevista para ser ministrada presencialmente domingo, dia 18 de fevereiro. Então vamos lá, essas séries de lições, de 13 lições abençoadíssimas, um tema eclesiológico. Isso quer dizer, nos falando sobre a igreja, sobre a doutrina da igreja. Então não perca, fica aí, fique firme, vamos lá. Não se esqueça, se inscreva no canal, você não se inscreveu, tá? É muito importante a inscrição, só botar o dedinho lá, escrever, pronto, tá escrito, né? Tão fácil, tá bom? Inscreva-se no canal, deixa seu like, participe, tá? Você pode comentar, você pode compartilhar, e isso é para a honra e glória do nome de Jesus, ok? Para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e indique para outras pessoas aí também serem edificadas e salvas. E assim você está me ajudando a trabalhar para Jesus, né? Então você também estará ganhando galardão junto comigo, ok? Então vamos lá. Lição de número 7. O ministério da igreja. Temos aí o texto áureo, que está em Efésios, capítulo 4, versículo 11, que nos diz o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Verdade prática. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Leitura bíblica em classe está aí, Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 16. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então temos aí a introdução e a palavra-chave para a lição de hoje é ministério, visto que o título dessa lição, de número 7, é o ministério da igreja. Então a palavra ministério, ela é referente a ministrar, lembra essa palavra ministrar, ok? E ministério tem a ver com serviço, né? Vem do grego diáconos, né? Que tem a ver com serviço. Então tá aí a palavra ministério. Então já citamos aí nos versículos aí, principalmente Efésios 4:11, os tipos de ministério, de dons ministeriais, o melhor dizer, que Jesus deixou para funcionar na igreja. Então daí a importância da igreja em si, a congregação, a igreja local em si, as congregações trabalharem esses dons ministeriais, valorizá-los para que a igreja seja edificada.
Introdução. Nesta lição veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal, isso é, de sacerdote, que o habilita a ministrar diante de Deus. Todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Estes ministros chamados por Deus têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Tópico de número 1. O ministério sacerdotal de todo crente. Subtópico 1. Sacerdócio no Antigo Testamento. Então nós temos aqui nesse tópico, nos falando sobre a prática do sacerdócio entre os hebreus. Aqui no relatando que é bem antiga essa prática, não é? Então ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio na antiga aliança é como se segue. Número 1. No princípio, quando surgiu a necessidade de oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Então está aí. Gênesis capítulo 4, versículo 3, Jó capítulo 1, versículo 5, que nos cita quando Jó oferecia sacrifícios pelos seus filhos, pela sua família. Número 2, assim na era dos patriarcas, encontramos o chefe de família exercendo essa função. Gênesis capítulo 12, versículo 8. E 3, Israel como nação foi posta como sacerdote para outros povos. Êxodo 19, 6. 4, no Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Então, conforme sabemos, já estudamos isso em aulas anteriores, que o propósito de Deus foi que Israel fosse um reino sacerdotal. Chamou eles para ser sacerdote para as nações, né? Porém, Israel falhou na sua missão. E depois nós vemos Deus instituindo aí, através de Moisés, ele instituindo aí Arão e a tribo de Levi para essa função sacerdotal, ok? Subtópico de número 2. Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Que doutrina? Sacerdotal, ok? O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo. Está aí Hebreus, capítulo 8, versículo 1, que faz menção da antiga aliança e trazendo agora para Cristo, dizendo que estava apontando para Cristo, aquele tipo de sacerdócio da velha aliança. Isso quer dizer, do Velho Testamento, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora a igreja que constitui sacerdote universal de todos os crentes. Está aí 1 Pedro 2,5, Apocalipse 5,10, Jeremias 31, 34, etc. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora, sob a nova aliança como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ministramos o louvor como fruto dos nossos lábios. Hebreus 13, 15. Nossos lábios
louvando a Deus, engrandecendo o nome de Jesus. Intercedemos pelos outros. 1 Timóteo 2:1, Hebreus 10, versículos 19 e 20. Proclamamos a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9. E mantemos comunhão direta com Deus, 2 Coríntios 13:13. Então todos esses versículos nos mostram que todo crente foi chamado para ser um sacerdote, nesta linha de entendimento, de sacerdócio, ok? Todo crente é um sacerdote de Deus. Mais para frente nós vamos ver aí os sacerdotes específicos, né? Aqueles que Deus já chamou, conforme já lemos em Efésios 4, versículo 11, que é diferente, ok? O fato de todo crente ser sacerdote, isso não quer dizer que todo mundo é pastor por causa disso, né? Então Deus instituiu pastores, ok? Então vamos lá. Uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há uma função sacerdotal para os membros da igreja. Neste caso, o Papa é considerado vigário de Cristo na terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, como eu falei ainda há pouco, da qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana do século XVI. Isso é, reforma promulgada lá por Martim Lutero, no século XVI, 1517. Então, daí o nome luterana. Para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da igreja. A reforma pregou um retorno radical às escrituras, como bem definiu o seu slogan no Sola Scriptura, somente a escritura, ok? Sola Scriptura, então, um termo em latim que quer dizer somente as escrituras, ok? Então tá aí entre os 5 solas que já estudamos aqui. Tem um vídeo aí, inclusive, você pode verificar aí nas playlists, você pode verificar aí no meu canal, que eu falo aí sobre esses 5 solas, ok? Então vamos lá. Nas páginas das Escrituras Sagradas podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. Resumindo o tópico de número 1, a doutrina bíblica do sacerdócio universal do crente é um fato na nova aliança. A igreja constitui sacerdócio universal de todos os crentes. Tópico de número 2, a estrutura ministerial do Novo Testamento. Subtópico de número 1, o ministério quíntuplo, isso quer dizer os 5 ministérios. O texto de Efésios 4:11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como ministério quíntuplo da igreja. Letra A, apóstolo. Alguém enviado em uma missão. Simples assim. Então a palavra apóstolos vem lá do grego apostelos e quer dizer enviado em uma missão ou para uma missão. Então essa é a definição da palavra apóstolo. Está aí Mateus 10:2, Lucas 22:14, Atos 13:2. Então, que nos fala que Mateus 10:2 e aí nos evangelhos nos fala que Jesus chamou os discípulos e depois nomeou apóstolos posteriormente. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo: ter estado com o Senhor Jesus, Atos 1:21-22, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, Atos 1:22, ter visto o Senhor, Atos 9:1-5, ter operado sinais e maravilhas, 2 Coríntios 12, versículo 1-5. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. B, profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava. Atos capítulo 15, versículo 32. E trazia a revelação do futuro. Atos 11,
Versículo 27 e 29. Contudo, as Escrituras distinguem o ministério do profeta do dom da profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profeta. Efésios 4:11. Enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia. 1 Coríntios 14, versículo 5 e versículo 31. Então, aqui está bem claro, ok? Lendo esses versículos aí, nós vamos entender melhor, ok? 1 Coríntios 14, versículo 5 e versículo 31. Então, nos mostra que todos podem profetizar, mas nem todos foram chamados ou são profetas pelo fato de profetizar, ok? O pregador da palavra, aquele que ensina a palavra, também pode ser chamado de um profeta, porque está profetizando a palavra de Deus, ok? Letra C, evangelista. É alguém cujo ministério é centrado na salvação das almas, Atos 8:5 e Atos 21:8. D, pastores e mestres. O pastor possui a função de apacentar, João 21:16. Enquanto o mestre há de ensinar, Romanos capítulo 12, versículo 7. Então, repetindo, ao pregar e ao ensinar, pode-se também profetizar, ok? Porque está profetizando o quê? A palavra de Deus, está se ensinando, está se pregando a palavra do Senhor, ok? Subtópico 2, serviço de diáconos e presbíteros. O Novo Testamento mostra como o diaconato foi instituído, Atos capítulo 6, versículo de 1 a 7. O sentido do verbo grego diaconel é servir, que está ligado aí à palavra ministério, não é? Lembra que eu falei anteriormente? E ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Esse significado aparece em Atos capítulo 6, versículo 2. Da mesma forma, o substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes no texto neotestamentário. Ele também aparece com o sentido de servir, em Atos capítulo 6, versículo 1. À luz do contexto de Atos 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Por outro lado, o presbitério, os presbíteros, né? traduzido como presbíteros, então do grego traduzido para o português. Ocorre 66 vezes no texto grego no Novo Testamento, em Atos capítulo 14, versículo 23. O termo é usado para se referir aos anciãos que presidiam as igrejas. Então, fazendo a pequena pausa aqui, então vemos que na palavra, na Bíblia, em algumas traduções usa o termo anciãos, bíblicos, presbíteros, né, melhor dizendo, em algumas passagens, em alguns textos bíblicos, e também o termo bispos, que quer dizer a mesma coisa. Então, tudo está se referindo a presbíteros, ok? Então, nos diz aqui que eles presidiam a igreja, então é como se fosse um pastor, um co-pastor, né? Um adjunto do pastor. E ele poderia assumir também a função pastoral. Inclusive, eles eram dirigentes, muitos deles eram dirigentes de congregações, como Tito, por exemplo, Timóteo, não é? E outros. Esse mesmo sentido é usado por Lucas em Atos capítulo 20, versículo 17, quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso. Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia alguma função pastoral, conforme eu disse ainda há pouco. Resumindo o tópico de número 2. Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tópico de número 3. Subtópico 1. Qualificações de natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Então está aí 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 15, Tito capítulo 1, versículo 5 a 9. Então 1 Timóteo 3, de 1 a 15, nos fala ali, se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, né? Como dispenseiro da casa de Deus, né? Então convém que ele seja marido de uma mulher
vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, não dado ao vinho. Então ali não avarento, não espancador, não cobiçoso, não ganancioso. Então existe ali vários versículos, vários predicados, adjetivos que qualificam aquele que é chamado para o ministério. Então que precisa ser muito bem observado para que o ministério não venha a sofrer dano e nem a pessoa venha a sofrer dano. Então daí nós observamos a chamada ministerial. Não é somente ser cheio do Espírito Santo, não é somente ter um vasto conhecimento, mas precisa principalmente preencher aqueles requisitos ali, mencionado em 1 Timóteo, capítulo 3, ali do versículo 1 ao 15. Também está em Tito 1, versículo 5 ao 9. Aqui listamos apenas algumas delas. Não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento. 1 Timóteo, capítulo 3, ser repreensível. 1 Timóteo 3, 2, Tito 1, 6. Ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. 1 Timóteo 3, 10, não é? Então tá aí. O que não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima, de algum escândalo público, não é? Então, todo esse cuidado precisa se tomar no lar, na família, as esposas, daí a responsabilidade das esposas também de pastor e de presbítero, procurarem ser pessoas, mulheres distintas, né? Que procurem lidar, administrar as situações, as circunstâncias diversas em seus lares, não provocando escândalos, né? Nenhum tipo de gritaria, nenhum tipo de comportamento que venha comprometer o ministério pastoral do seu marido e também o comprometer diante de Deus, ok? E o seu próprio ministério, para que Deus abençoe o casal e o ministério também seja abençoado. Pois a Bíblia diz que é impossível que venham escândalos, mas ai daquele por quem venham escândalos. Então, o próprio Jesus quando disse essas palavras. Então, é muito sério essa questão ministerial, ok? Então, prosseguimos. Subtópico número 2, qualificações de natureza social. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social, tais como: o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante e orgulhoso. Título 7. Uma pessoa de difícil convívio social. Alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião. Age com teimosia e arrogância. O aspirante também, aspirante ao ministério, aquele que deseja o ministério. O aspirante também não pode ser irascível, iracundo, aquela pessoa que se ira facilmente, ok? Ainda a Bíblia diz também, irai-vos não pequeis, ou então se ira, mas extravasa demasiadamente a sua ira, ok? Com violência, gritarias e tudo mais que não convém. Truculento, violento, aquele que possui um temperamento mais colérico, não é? Uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra o outro. E isso desqualifica para ser ministro do Senhor, né? Então, é muito séria essa questão dos dons ministeriais. Subtópico 3, qualificados para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais conforme estudados aqui. Então, resumindo aí esse tópico de número 3, há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Conforme eu falei anteriormente, qualificações importantíssimas.
Então, vamos lá para o término, conclusão. Não saia daí, já vamos encerrar. Nesta lição, vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja. Então tá aí. Não se esqueça, se inscreva no canal, ok? Vai lá, coloca o dedinho lá no YouTube, você já tá lá. Inscrever, só botar o dedinho, ó, inscreva-se, ok? Coopere aí com o meu canal e assim você está também sendo abençoado por Deus, ok? Cooperando para a divulgação da palavra de Deus, edificando vidas em nome do Senhor Jesus, ok? Dê seu like, pode fazer um comentário, compartilhar esse vídeo, isso é muito importante, ok? Que Deus te abençoe ricamente, abundantemente, e semana que vem, a lição de número 8, não percam, não é? A disciplina da igreja, ok? Se Jesus não voltar até lá, estaremos ministrando aí essa outra lição de número 8, amém? Que o Senhor te abençoe ricamente, abundantemente. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eis aí o teu povo, eis aí a tua igreja, Senhor, as vidas, as pessoas que estão aí, Pai, meu Deus, atentas, meu Senhor, aí, Pai, a esse vídeo, essas explicações, Senhor, que possa falar poderosamente a palavra através do teu Espírito Santo em cada coração, e que o Senhor venha edificar, que o Senhor venha abrir os corações para que ouça e entenda a tua palavra, e seja abençoado a todos, os familiares, em geral, em nome do Senhor Jesus. Que a graça redentora de nosso Salvador Jesus Cristo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. E até a próxima.